Dona Célia Rodrigues, de 62 anos, chegou à Igreja Batista Vida Nova, como sempre fazia nas manhãs de sábado. Eram 8 horas da manhã e o ensaio do coral começaria em meia hora. Ela carregava sua pasta de partituras desgastada pelo tempo, a mesma que usava há quase 20 anos como regente do coral da igreja. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável e ela vestia um conjunto azul marinho discreto, como de costume. Célia era conhecida por sua pontualidade, dedicação e, principalmente, por seu vasto conhecimento musical. Formada em música sacra pelo conservatório, ela havia dedicado 40 anos de sua vida ao ministério de louvor, sendo os últimos 15 na Igreja Batista Vida Nova. O templo ainda estava vazio, com exceção de alguns funcionários da limpeza. Célia cumprimentou cada um com gentileza, antes de se dirigir ao órgão eletrônico onde sempre conduzia os ensaios. Ela abriu sua pasta e começou a organizar as partituras para o ensaio daquele dia. Eram hinos clássicos da hinologia cristã, Que Segurança, Castelo Forte e Amazing Grace. Aos poucos, os membros do coral foram chegando. O grupo era composto por 22 pessoas, desde jovens de 17 anos até senhores na casa dos 70. Todos tinham grande respeito por Dona Célia, não apenas por sua competência musical, mas pelo amor genuíno que demonstrava pela música sacra e pelo cuidado maternal que tinha com cada membro do coral. "Bom dia, meus queridos", disse Célia com seu sorriso caloroso habitual. "Vamos começar com exercícios de aquecimento vocal. Lembrem-se, neste domingo teremos a visita do coral da Igreja Batista Central. Então precisamos estar preparados." O ensaio transcorria normalmente quando às 9h30, pastor Renato Silva adentrou o templo acompanhado de um jovem desconhecido de aproximadamente 25 anos. O rapaz trazia uma guitarra na mão e vestia roupas casuais modernas que contrastavam com o ambiente formal do ensaio. Pastor Renato, um homem de 40 anos que assumira a liderança da igreja há apenas 6 meses, caminhava com passos decididos em direção ao coral. Ele havia chegado à igreja com propostas de modernização e crescimento, especialmente focadas em atrair um público mais jovem. "Bom dia, irmãos", anunciou o pastor Renato, interrompendo o ensaio. "Gostaria de apresentar-lhes Lucas Ferreira, nosso novo ministro de louvor. Ele vem de uma igreja bem-sucedida em São Paulo e trará uma nova visão musical para nossa congregação." Dona Célia sentiu um aperto no estômago. Ela não havia sido consultada sobre a contratação de um novo ministro de louvor, o que a deixou confusa sobre qual seria sua posição dali em diante. Lucas cumprimentou o grupo com um aceno descontraído. "E aí, pessoal? Muito prazer conhecer vocês. Estou animado para trabalharmos juntos e levarmos o louvor desta igreja a um novo patamar." Pastor Renato continuou: "A partir de hoje, Lucas será responsável por modernizar nosso repertório musical. Precisamos atrair os jovens e as famílias modernas da nossa cidade. Por isso, vamos incorporar canções contemporâneas, inclusive algumas seculares com mensagens positivas." O silêncio que se instalou no templo era quase palpável. Dona Célia sentia seu coração acelerar. Em 40 anos de ministério, ela sempre defendera a santidade da música sacra e a separação entre o secular e o sagrado no momento de adoração. "Pastor Renato", disse Célia com voz respeitosa, mas firme, "poderia conversar com o senhor em particular sobre essa mudança?" "Não há necessidade, irmã Célia. Tudo o que temos a discutir pode ser dito na frente de todos. Afinal, transparência é importante, não é?" respondeu o pastor com um tom que já demonstrava certa impaciência. Célia respirou fundo antes de continuar. "Pastor, com todo respeito, sempre entendi que nossa igreja valoriza a música sacra tradicional. As canções seculares, mesmo com mensagens positivas, não foram escritas para a adoração a Deus. Não seria mais apropriado mantermos nosso foco nos hinos e canções genuinamente cristãs?"
Lucas riu de forma descontraída. Olha só, com todo respeito à senhora, mas a música evolui. Não podemos ficar presos no passado. Deus também fala através da música secular. Muitas canções populares têm mensagens de amor, esperança e superação que são totalmente compatíveis com a fé cristã. Jovem, respondeu Célia com paciência, eu não questiono o talento musical secular, mas questiono sua adequação para a adoração congregacional. O momento do louvor é sagrado. É quando direcionamos nossos corações exclusivamente a Deus. Misturar secular com sagrado pode confundir o propósito da adoração. Pastor Renato começou a mostrar sinais claros de irritação. Irmã Célia, vejo que a senhora está resistente às mudanças necessárias para o crescimento da igreja. Nossa congregação tem diminuído nos últimos anos. Os jovens não se sentem atraídos pela música tradicional. Precisamos nos adaptar ou morrer. Pastor, insistiu Célia, crescimento numérico sem profundidade espiritual não é crescimento verdadeiro. Se mudamos a adoração para agradar ao mundo, não estaremos formando discípulos, mas consumidores religiosos. A tensão no ambiente era evidente. Os membros do coral observavam o desenrolar da discussão com desconforto crescente. Alguns dos mais jovens pareciam simpatizar com a proposta de modernização, enquanto os mais velhos claramente apoiavam Dona Célia. Lucas decidiu intervir novamente. Senhora Célia, a música que escolhi para começarmos é What a Wonderful World, do Louis Armstrong. É uma canção linda sobre a criação de Deus. Qual seria o problema? O problema, respondeu Célia, mantendo a compostura, é que essa canção não foi escrita como adoração a Deus. Foi escrita como uma reflexão humanística sobre a beleza do mundo. Usar uma canção secular no culto, mesmo que bonita, desvia o foco da adoração verdadeira. Pastor Renato perdeu definitivamente a paciência. Irmã Célia, a senhora está sendo extremamente legalista e antiquada. Sua mentalidade rígida está impedindo o progresso desta igreja. Deus não está limitado aos hinos antigos que a senhora tanto preza. Pastor, respondeu Célia, sentindo lágrimas formarem-se em seus olhos, não sou contra hinos modernos genuinamente cristãos. Sou contra usar canções que não foram escritas para glorificar especificamente a Cristo no momento mais sagrado da nossa reunião. A senhora está questionando minha liderança e minha visão para esta igreja, declarou o pastor Renato, elevando o tom de voz. Como pastor, tenho autoridade para definir os rumos do ministério musical. O confronto estava escalando de forma preocupante. Dona Célia, que sempre foi respeitada e ouvida, sentia-se encurralada e desvalorizada. 40 anos de experiência estavam sendo descartados em favor de uma tendência moderna questionável. Sabe de uma coisa, irmã Célia, disse pastor Renato com tom de desprezo crescente, se a senhora não consegue se adaptar às necessidades da igreja moderna, talvez seja hora de repensar sua posição no ministério de música. Um murmúrio de choque percorreu o coral. Dona Célia havia dedicado metade de sua vida àquela igreja, ensinar a música para dezenas de jovens, organizara festivais de música sacra e nunca cobrara um centavo por seus serviços. Pastor, tentou Célia uma última vez. Sempre fui fiel a esta igreja e ao ensino das Escrituras sobre adoração. Se minha preocupação com a santidade do louvor está sendo vista como rebelião, então talvez eu realmente não tenha mais lugar aqui. Exato, exclamou o pastor Renato. Se a senhora não consegue aceitar as mudanças necessárias, se não consegue trabalhar em equipe com Lucas, então realmente não há lugar para a senhora neste ministério. Lucas, que até então parecia estar apenas seguindo a liderança do pastor, interveio. Olha, Dona Célia, não precisa ser assim. A senhora pode continuar no coral, só precisa aceitar as mudanças. Não, disse pastor Renato categoricamente. Pessoas que resistem à visão pastoral são como fermento velho que contamina toda a massa. Se irmã Célia não consegue se submeter à liderança, não pode permanecer em posição de influência.
O golpe final veio quando o pastor Renato se dirigiu diretamente aos membros do coral. Irmãos, vocês estão vendo aqui um exemplo do que não devemos ser. Quando nos apegamos às tradições humanas, mais do que à vontade de Deus, para crescimento da igreja, nos tornamos pedras de tropeço. Dona Célia sentia como se tivesse recebido um tapa na face. Ser chamada de pedra de tropeço após décadas de serviço fiel foi devastador. Suas mãos tremiam enquanto fechava sua pasta de partituras. Além disso, continuou o pastor Renato implacavelmente, a resistência de irmã Célia demonstra um coração endurecido pelas tradições. Ela prefere manter suas preferências pessoais a ver jovens sendo alcançados pelo Evangelho através de uma música mais relevante. Ana Paula, uma jovem de 22 anos que fazia parte do coral há 3 anos e havia aprendido muito com Dona Célia, não conseguiu ficar calada. Pastor, com todo respeito, Dona Célia sempre nos ensinou a adorar com reverência e santidade. Ela nunca foi contra a música nova, apenas defende que seja música cristã. Ana Paula, repreendeu o pastor, vejo que você também foi influenciada por essa mentalidade legalista. Cuidado para não seguir o exemplo errado. Dona Célia, reunindo toda a dignidade que conseguiu, dirigiu-se aos membros do coral. Meus queridos, foram anos maravilhosos servindo a Deus ao lado de vocês. Sempre acreditei que nossa música deveria refletir a santidade de Deus. Se isso agora é considerado legalismo, então realmente chegou minha hora de me afastar, pastor Renato. Aparentemente satisfeito por ter estabelecido sua autoridade, fez um anúncio final. A partir de hoje, Lucas assume completamente o ministério de música desta igreja. Irmã Célia está dispensada de todas as funções musicais, até que demonstre um coração mais cooperativo e menos resistente às mudanças que Deus está trazendo. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Célia caminhou lentamente até o órgão, recolheu seus pertences pessoais e se dirigiu à saída. Alguns membros do coral a seguiram com os olhos, visivelmente emocionados, mas nenhum teve coragem de se manifestar publicamente. Do lado de fora do templo, Dona Célia parou por um momento para olhar pela última vez o lugar onde havia servido com tanto amor. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto ela processava o que havia acontecido. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pela congregação. As reações foram divididas. Membros mais jovens tenderam a apoiar a decisão pastoral, vendo como necessária para a modernização da igreja. Membros mais antigos ficaram chocados com a forma como Dona Célia foi tratada. Maria Helena, amiga de Célia há mais de 20 anos e também membro da igreja, foi visitá-la em casa na terça-feira seguinte. Encontrou Dona Célia em sua sala, rodeada de partituras antigas e fotografias de corais que havia regido ao longo dos anos. Célia, querida, disse Maria Helena, toda a igreja está comentando o que aconteceu. Muitos de nós estamos indignados com a forma como você foi tratada. Dona Célia suspirou profundamente. Maria, não estou com raiva do pastor Renato ou do jovem Lucas. Estou triste por ver como princípios que sempre consideramos importantes estão sendo abandonados em nome do pragmatismo. Mas você vai procurar outra igreja? Perguntou Maria Helena. Não sei ainda. 40 anos dedicados ao ministério musical. E agora me sinto perdida. Será que realmente estou errada em defender a música sacra tradicional? E questionou Célia, sua voz carregada de dúvida e dor. Enquanto isso, na igreja, Lucas começou a implementar suas mudanças. O primeiro domingo com ele à frente do ministério musical incluiu, além dos hinos tradicionais, 2 canções seculares, What a Wonderful World e Bridge Over Troubled Water. A reação foi mista. Alguns jovens realmente pareceram mais engajados, mas muitos membros antigos se sentiram desconfortáveis. Ana Paula, a jovem que havia defendido Dona Célia, procurou o pastor Renato após o culto,
Pastor, senti falta da profundidade espiritual que tínhamos com Dona Célia. As canções seculares são bonitas, mas não senti que estava adorando a Deus. Ana Paula, respondeu o pastor com paciência forçada. Você precisa abrir seu coração para as novas coisas que Deus está fazendo. Não se deixe contaminar pela mentalidade antiga. 3 semanas após a saída de Dona Célia, 5 membros do coral também se afastaram. Eram pessoas que haviam desenvolvido uma profunda afinidade com a música sacra sob a liderança dela e não conseguiam se adaptar ao novo estilo. Lucas estava enfrentando dificuldades técnicas. Embora fosse um músico competente, não tinha a formação em regência coral que Dona Célia possuía. Os arranjos vocais ficaram mais simples, perdendo a riqueza harmônica que caracterizava o coral anteriormente. Um mês depois, durante uma reunião de diretoria da igreja, o assunto inevitavelmente veio à tona. Diácono Fernando, um homem respeitado de 60 anos, expressou suas preocupações. Pastor Renato, estamos recebendo muitas reclamações sobre as mudanças musicais. Alguns membros antigos estão cogitando deixar a igreja. Diácono Fernando, respondeu pastor Renato, mudanças sempre geram resistência. Mas já estamos vendo resultados. 3 famílias novas visitaram a igreja nas últimas semanas. Todas comentaram positivamente sobre a música moderna. Mas também perdemos 2 famílias antigas, contra-argumentou Fernando. E o conhecimento musical que Dona Célia tinha é insubstituível. Não seria possível encontrar um meio-termo? O meio-termo seria manter o status quo, disse o pastor firmemente. E o status quo estava matando esta igreja. Às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas. Enquanto isso, Dona Célia havia encontrado uma nova comunidade cristã. A igreja presbiteriana do bairro vizinho, ao saber de sua disponibilidade, a convidou para dirigir o coral deles. Era uma congregação menor, mas que valorizava profundamente a música sacra tradicional. No primeiro ensaio na nova igreja, pastor Eduardo, um homem de 70 anos, com décadas de experiência pastoral, conversou com Dona Célia. Irmã Célia, sabemos do que aconteceu na Batista Vida Nova. Queremos que saiba que aqui sua experiência e seus princípios são bem-vindos. Pastor Eduardo, respondeu Célia, estou um pouco insegura. Talvez eu realmente seja muito tradicional para os tempos modernos. Minha irmã, disse o pastor com gentileza, existe diferença entre ser tradicional e ser fiel aos princípios bíblicos. A adoração sempre foi um assunto sério nas Escrituras. Sua preocupação com a santidade do louvor não é legalismo, é fidelidade. O coral da igreja presbiteriana era menor, apenas 12 pessoas, mas Dona Célia ficou impressionada com o fervor e dedicação de cada membro. Eles receberam sua liderança com gratidão e respeito. 3 meses após sua saída da Batista Vida Nova, Dona Célia estava regendo o coral presbiteriano em um festival de música sacra regional. A performance foi tão impressionante que várias outras igrejas a convidaram para workshops sobre música sacra. Nesse mesmo período, pastor Renato enfrentava problemas crescentes na Batista Vida Nova. A inclusão de músicas seculares havia gerado divisões na congregação. Um grupo de membros antigos havia se reunido para expressar formalmente suas preocupações à denominação. Lucas, percebendo as tensões, sugeriu ao pastor que talvez fosse melhor fazer uma transição mais gradual. Pastor Renato, que tal mantermos as músicas seculares apenas em eventos especiais para jovens? E nos cultos regulares focarmos em música cristã contemporânea. Mas o pastor, já comprometido com sua posição, insistiu. Lucas, não podemos recuar agora. Isso seria admitir que estávamos errados. A situação se complicou quando a sede denominacional enviou um supervisor para avaliar as mudanças na igreja. Pastor Samuel, supervisor regional da denominação batista, chegou discretamente em um domingo e presenciou o culto onde foram cantadas 2 canções seculares. Após o culto,
Pastor Samuel pediu uma reunião com o pastor Renato. Irmão Renato, preciso entender melhor essas mudanças musicais. A denominação recebeu algumas queixas sobre o uso de música secular nos cultos. Pastor Samuel, defendeu-se Renato, estamos apenas sendo relevantes. A música secular com mensagem positiva pode ser uma ponte para alcançar os não crentes. Entendo a intenção, respondeu o pastor Samuel, mas nossa denominação sempre manteve uma distinção clara entre música sacra e secular no contexto de adoração. Isso está causando confusão doutrinária. A conversa se estendeu por 2 horas. Pastor Samuel ouviu as justificativas, mas também os relatos sobre a forma como Dona Célia havia sido tratada. Ao final, ele foi claro: irmão Renato, você tem liberdade para inovar, mas não pode descartar princípios denominacionais sem consulta prévia. E a forma como uma serva fiel foi tratada é preocupante. Uma semana depois, pastor Samuel convocou uma reunião com a diretoria da igreja. Na reunião, ele expressou as preocupações da denominação e sugeriu que Dona Célia fosse convidada a retornar, pelo menos para uma conversa conciliatória. Pastor Renato resistiu inicialmente, mas diante da pressão denominacional, concordou relutantemente em conversar com Dona Célia. O encontro foi marcado para uma quinta-feira à noite, na presença de pastor Samuel e da diretoria. Quando Dona Célia chegou à igreja naquela noite, sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Ela vestia o mesmo conjunto azul marinho que usara no último ensaio como regente do coral, como se quisesse manter a dignidade que havia sido atacada meses antes. Pastor Renato, visivelmente desconfortável, iniciou: Irmã Célia, pastor Samuel sugeriu esta reunião para esclarecer os mal-entendidos que houve entre nós. Dona Célia, mantendo a serenidade, respondeu: Pastor Renato, não houve mal-entendidos. Houve diferenças fundamentais sobre o que constitui adoração apropriada. Pastor Samuel interveniu: Irmã Célia, gostaríamos de ouvir sua perspectiva sobre os eventos daquele sábado. Por 20 minutos, Dona Célia narrou sua versão dos fatos, sem amargura, mas com clareza sobre os princípios que a motivaram. Ela explicou sua preocupação teológica com o uso de música secular em adoração e como se sentiu desrespeitada após décadas de serviço fiel. Diácono Fernando, que estava presente, apoiou o relato. Pastor Samuel, posso confirmar que irmã Célia sempre foi respeitosa, mesmo quando expressou suas preocupações. A reação foi desproporcional. Pastor Samuel então se dirigiu a pastor Renato: Irmão, independente das diferenças doutrinárias sobre música, a forma como uma serva de 40 anos foi tratada publicamente não reflete os valores cristãos de amor e respeito. Pastor Renato, pressionado, ofereceu um pedido de desculpas formal. Irmã Célia, peço perdão se minha forma de lidar com a situação foi inadequada. Talvez eu tenha sido muito impulsivo. Dona Célia aceitou as desculpas com graça, mas foi clara sobre sua posição. Pastor Renato, perdoo-o completamente, mas não posso retornar a um ministério onde meus princípios fundamentais sobre adoração não são respeitados. A reunião terminou com um acordo. Pastor Renato limitaria o uso de música secular a eventos especiais não devocionais, e Dona Célia seria honrada publicamente pelos seus anos de serviço, mas não retornaria como regente. No domingo seguinte, Pastor Renato fez o reconhecimento público. Diante da congregação, ele agradeceu os anos de serviço de Dona Célia e pediu desculpas pela forma como a situação foi conduzida. Muitos membros ficaram emocionados, alguns chorando ao lembrar dos momentos marcantes que viveram sob a liderança musical dela. Dona Célia estava presente, convidada especialmente para receber as homenagens. Quando teve a oportunidade de falar, ela disse: Irmãos, 40 anos de ministério musical me ensinaram que adoração não é entretenimento, é encontro sagrado com Deus. Nunca se esqueçam da santidade deste momento. Após a cerimônia, vários membros se aproximaram de Dona Célia expressando saudades e reconhecimento.
Ana Paula, a jovem que a havia defendido, disse com lágrimas nos olhos: Dona Célia, a senhora estava certa desde o início. A música perdeu sua profundidade espiritual. Dona Célia abraçou a jovem. Ana Paula, continue defendendo a adoração verdadeira onde quer que esteja. Não deixe que o pragmatismo substitua a santidade. 6 meses depois, a igreja presbiteriana onde Dona Célia servia experimentou um crescimento notável, não apenas numérico, mas na profundidade espiritual. Jovens de outras igrejas começaram a frequentar os cultos, atraídos pela riqueza musical e pela atmosfera de reverência. Lucas, o jovem que havia substituído Dona Célia, procurou-a em sua nova igreja. Ele havia passado por uma reflexão profunda sobre música e adoração. Dona Célia, vim pedir desculpas. Com o tempo, percebi que a senhora tinha razão sobre manter a santidade da adoração. Lucas, respondeu Dona Célia com maternal carinho, você é um músico talentoso. Use seu dom para glorificar genuinamente a Deus, não para agradar tendências passageiras. A história de Dona Célia se espalhou pelas igrejas da região, tornando-se um caso de estudo sobre conflitos entre tradição e modernização. Muitos pastores começaram a refletir sobre a importância de equilibrar relevância cultural com fidelidade bíblica. Um ano depois, pastor Renato procurou Dona Célia para uma conversa pessoal. Ele havia passado por um período de reflexão e crescimento. Irmã Célia, aprendi muito com o nosso conflito. Percebi que liderança não significa impor mudanças, sem diálogo ou descartar a sabedoria dos experientes. Dona Célia o recebeu com graça. Pastor Renato, todos cometemos erros. O importante é aprendermos e crescermos. A igreja precisa de líderes que saibam balancear inovação com fidelidade aos princípios eternos. Na igreja presbiteriana, Dona Célia desenvolveu um ministério de ensino sobre música sacra, formando uma nova geração de músicos comprometidos com a adoração bíblica. Seus workshops atraíam pessoas de várias denominações interessadas em aprender sobre a teologia por trás da música cristã. 3 anos após o incidente, Dona Célia publicou um pequeno livro intitulado Adoração Autêntica, defendendo a santidade da música sacra. O livro tornou-se referência em seminários teológicos e escolas de música sacra. Em uma de suas palestras, ela sempre concluía com a mesma reflexão. Adoração não é sobre nossos gostos pessoais ou preferências culturais. É sobre nos aproximarmos do Deus Santo com reverência e temor. Quando permitimos que tendências mundanas ditem nossa adoração, perdemos o que há de mais precioso, o encontro genuíno com o sagrado. A experiência de Dona Célia ensinou à comunidade evangélica regional lições valiosas sobre respeito aos servos fiéis, sobre a importância do diálogo nas mudanças eclesiásticas e sobre como princípios bíblicos devem orientar as decisões pastorais acima de tendências populares. Lucas, transformado pela experiência, tornou-se um defensor da música sacra de qualidade e eventualmente foi ordenado ministro, especializando-se em música litúrgica. Ele frequentemente citava Dona Célia como a pessoa que o ensinou que música cristã não é apenas música feita por cristãos, mas música que direciona corações especificamente para Deus. Pastor Renato, por sua vez, desenvolveu um estilo de liderança mais consultivo e respeitoso, com a experiência dos membros antigos. Ele aprendeu que mudanças duradouras precisam ser construídas com sabedoria e consenso, não impostas autoritariamente. A Igreja Batista Vida Nova eventualmente encontrou um equilíbrio, incorporando música cristã contemporânea de qualidade, enquanto mantinha a reverência e o foco teológico que Dona Célia sempre defendeu. História de Célia Rodrigues tornou-se um lembrete poderoso de que servos fiéis merecem respeito e que princípios bíblicos sobre adoração não devem ser sacrificados no altar da relevância cultural. Ela demonstrou
que é possível defender convicções com firmeza e graça, mesmo diante da oposição, e que Deus honra aqueles que priorizam sua glória acima de tendências passageiras.